Esse hino fala sobre oração. Os irmãos já pararam para pensar que quando a gente ora, a gente toca no coração de Deus. Isso é muito profundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: ora que melhora. E realmente a gente melhora quando a gente ora. Então vamos cantar comigo agora e pensando na letra desse hino, que realmente falar com Deus é um privilégio que nós temos. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus. Que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz,
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Boa noite, estamos iniciando mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Queremos orar neste primeiro momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de poder pensar, meditar na palavra de Deus e subtrair dela os ensinamentos para as nossas vidas. Pedimos que Deus nos ajude, nos abençoe, e pedimos que você aí na sua casa também olhe a Deus nesse momento, agradecendo ao Senhor porque temos essa ferramenta e podemos realizar o nosso culto online. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez meditar na tua palavra, pensarmos nos teus ensinamentos e, à luz da tua palavra, pensarmos nas coisas que são de cima. Assim, ó Deus, onde está a nossa esperança, onde está
Ó Deus, aquilo que ansiamos em nosso coração, que é de fato a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus como Rei. Ó Deus, que Ele possa nos encontrar esperando, nos encontrar alertas e vigilantes, como a própria palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos mantenha firmes e fiéis à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e ela, ó Deus, tem o poder de nos santificar para nos apresentarmos ao Senhor, de fato como o Senhor espera que os seus servos se apresentem a Ele. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua fidelidade e pela Tua palavra, pela qual, ó Deus, nós dirigimos as nossas vidas e nos orientamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta noite, na meditação e explanação da Tua palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20, e o capítulo 3, do 1 ao 4. Então, finalizamos o capítulo 2 e iniciamos o capítulo 3. A partir do verso 20 do capítulo 2 de Colossenses até o versículo 4 do capítulo 3. Vamos ler então a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia aí e nos acompanhar. A partir do verso 20, Paulo vai começar a falar sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo acima de todo tipo de ascetismo que existia naquela época. Ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, e ele vai falar logo no finalzinho do verso 19, ele vai dizer que o Senhor é o cabeça, ele, do qual todo o corpo, suprido bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que procede de Deus. E no verso 9 do capítulo 2, ele vai dizer que o Senhor Jesus é Deus, Ele está acima de tudo e qualquer filosofia e ensinamentos que existia naquela época, que era a espécie de gnosticismo. E verso 9 ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E no capítulo 2, no verso 20, que é o que a gente vai pensar, ele vai iniciar falando da exaltação do Senhor Jesus sobre todo tipo de asceticismo que existia naquela época. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida, oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Só até aqui, e vamos pensar um pouquinho sobre a supremacia de Cristo sobre qualquer tipo de asceticismo. Primeiro precisamos entender essa palavrinha que aparece aqui, para a gente poder entender o texto e também o ensinamento, e o que Paulo queria transmitir a essa igreja de Colossos. Se a gente pensar um pouco sobre asceticismo, era uma espécie de doutrina ou uma espécie de modelo de vida ou uma conduta de vida que as pessoas tinham, em que elas sacrificavam os seus corpos. Então, tudo aquilo que dava prazer ao ser humano, a pessoa que tinha essa filosofia de vida, ele
distraía dele todo esse tipo de pensamento. Então, o ser humano, para se aproximar de Deus, ele tinha que crucificar a carne de tal maneira que ele não poderia ter nenhum tipo de sentimento que causasse prazer. Então, ele tinha que se abster totalmente dos prazeres e de alguns tipos de alimentos e também de prazeres do próprio corpo. Então, com isso, eles tinham uma aparência de que eram pessoas de fato próximas de Deus e que eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Deus. Então, em cima desse argumento, eles tentavam desviar da fé e do verdadeiro evangelho aqueles irmãos da igreja de Colossos. Paulo, quando fica sabendo disso, através de Epáfras, ele escreve essa carta. E aqui no verso 20 até o verso 23, ele vai de fato colocar para esses irmãos alguns cuidados que eles deveriam ter. E ele, quando inicia o verso 20, ele disse: olha, vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, o que esses falsos profetas faziam? Eles, de certa forma, amedrontavam os irmãos e colocavam para eles algumas regras de mortificação do corpo, de abster-se de prazer e com isso se aproximar de Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, eles colocavam: olha, se vocês continuarem vivendo essa vida sem se abster de alguns alimentos e sem, de fato, tomar cuidado com a dieta alimentar e também algumas datas e algumas festividades, cuidado, vocês podem ser, de certa forma, prejudicados ou, de certa forma, sofrerem algum dano por conta dos espíritos maus que estão aí soltos aí no universo. Ele chamava isso de espíritos, ou de princípios elementares e de espíritos maus que estavam atuando no universo. Então, o verso 20... ele vai dizer justamente isso. Olha, vocês já morreram com Cristo, vocês não precisam mais ter medo e temor desses espíritos maus que dominam o universo, ou de demônios, ou de alguma espécie de espírito que incomodavam as pessoas. Então, o que faziam esses falsos profetas? Olha, vocês não podem tocar em determinado tipo de alimento, vocês precisam seguir rigorosamente essa doutrina dos judeus. Então, eles tinham uma espécie de judaísmo misturado com misticismo e misturado também com asceticismo, que era, de fato, você se abster de tudo que se dava prazer. E aí eles colocavam esse medo, esse terror, esse pavor para com os irmãos. E, de certa forma, essas ameaças, Paulo vai combater aqui, quando ele vai falar que eles morreram com Cristo, ou seja, tinha uma simbologia aqui, a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa salvação em Cristo. Então, ele nos libertou de todo tipo de medo e temor desses espíritos maus aí, como esses profetas falsos aí, pregavam e queriam induzir os irmãos da igreja de Colossos a, de certa forma, terem esse temor. Então, o que Paulo nos ensina nesses primeiros versos, principalmente no verso 20? Olha, vocês já estão mortos com Cristo e livres de tudo isso aí. Não carregue esse tipo de medo, porque não precisa esse medo, esse terror, esse pânico, esse pavor que vocês estão sendo ameaçados aí pelos esses falsos profetas. Vocês não precisam disso, porque vocês já morreram com Cristo e estão livres de tudo isso. A morte de Cristo na cruz e a ressurreição libertou vocês de todo o temor. E aí ele vai dizer: olha, vocês não precisam estar presos a isso, então por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Com esse medo desse mundo espiritual, desse tipo de medo aí que as pessoas que não têm o temor de Deus têm, quando vocês já de fato nasceram, morreram e nasceram de novo e são agora novas criaturas. Não são mais desse tipo de gente que vive com esse medo e com esse temor. Esse mundo tenebroso em que as pessoas são ameaçadas pelos espíritos maus,
O sangue de Cristo nos libertou desse tipo de medo e de temor. Então, não tenham mais esse tipo de medo. Não obedeçam mais essas regras, porque essas regras aí, não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue aquela outra coisa. Todas essas proibições aí têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ou exigiram a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, Paulo está dizendo, olha, todos esses rudimentos, todas essas regras que estão sendo impostas por esses falsos profetas não são capazes, não têm utilidade de aproximar vocês de Deus, de fazer com que vocês tenham um relacionamento saudável com Deus, e que toda essa prática aí, ela não tem valor nenhum. Ela vai se perder com o tempo e, na verdade, ela traz para as pessoas que praticam um certo culto de si mesmo, uma aparência. É até bonito, mas não tem nenhum valor. Então, o que Paulo está querendo dizer? O cristão, o verdadeiro cristão, não precisa de aparência de cristão. Ele precisa viver o Evangelho de Cristo, mas não querer mostrar para as pessoas que de fato ele é um crente por conta da roupa que ele usa, da cor da roupa que ele usa, do tipo de roupa que ele usa e de algumas práticas que ele faz. Note que o Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos em Mateus capítulo 6, ele vai falar, olha, você tome cuidado quando você for fazer as suas orações. Então, quando você for orar, e olha que o judeu gostava muito de orar em praça pública, para que as pessoas vissem que ele era de fato uma pessoa de oração, e era íntimo de Deus mesmo, e era um crente, ele era uma pessoa assim, muito espiritual. E aí o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, quando vocês forem orar, entra no aposento, fecha a porta e ora em secreto, e Deus, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Quando você for fazer o seu jejum, lave o rosto, fique com aparência boa, porque você não precisa mostrar para as pessoas que você está jejuando. E quando você for doar qualquer doação para alguém, uma esmola, uma ajuda, uma caridade, você não precisa, aquilo que dá a sua mão direita, não saiba a sua mão esquerda. Ou seja, não toque trombetas, não fale para as pessoas aquilo que você fez de bom, para que você tenha aquela aparência e que elas olhem para você, vejam os seus benefícios e depois falem, nossa, como ele é uma pessoa espiritual, uma pessoa boa. E o judeu tinha muito disso. Então, quando eles iam fazer qualquer tipo de caridade, eles usavam de tocar uma trombeta, e aí todo mundo olhava, e ali ele fazia sua doação para que todas as pessoas vissem que ele estava fazendo uma boa ação, elogiassem ele naquilo que ele estava fazendo. E aí Jesus fala para os seus discípulos, olha, quando você for fazer uma doação ou doar uma esmola para alguém, qualquer ajuda, não saiba a tua mão esquerda aquilo que deu a tua mão direita. Ou seja, não toque trombetas, não fale para ninguém, faça o bem e fique quieto, Deus está vendo e Ele há de recompensar e abençoar a sua vida. Então, Paulo está colocando aqui para aqueles irmãos que eles não precisavam ter aparência, mas precisavam, de fato, viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, nos versos aqui 21, 22 e 23, ele vai falar, olha, não toque nisso, não toque naquilo, que eram as regras, não pegue naquela outra coisa, cuidado com esse alimento e tal. Todas essas proibições, verso 22, tem a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São regras e ensinamentos que as pessoas levantam. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, e falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, segunda coisa aqui além dessas regras serem inúteis, elas não vão conferir nenhum tipo de espiritualidade a ninguém, elas
procedem de um coração que quer de fato se aparecer e chamar a atenção ou louvor para si mesmo. Então o que eles faziam além disso? Eles achavam e pregavam que isso aproximava tanto eles de Deus que quando os anjos iam cultuar a Deus, eles praticamente participavam do mesmo culto que os anjos. Então era uma espécie de adoração juntamente com os anjos a Deus. Olha, se você cuidar com essas questões aqui, com essas regras, você vai ser tão próximo de Deus que você vai participar do culto celestial, dos anjos para Deus. Você vai fazer parte desse culto. Você vai ser íntimo de Deus. Você vai ter uma espiritualidade assim muito avançada mesmo. Vai ser uma pessoa muito próxima de Deus por conta dessa intimidade que você terá com Deus. E aí Paulo está dizendo nada disso, esse terror todo, essa ameaça com os espíritos maus, isso não tem nada a ver com essas regras. Essas regras não são capazes de nos aproximar de Deus. Essa questão também de você estar ligado a culto aos anjos e participar dos cultos celestiais, isso não aproxima você de Deus. Essas regras não têm esse poder de fazer com que você participe dos cultos celestiais aí juntamente com anjos. E por último, essas regras e esses parâmetros todos que vocês estão sendo obrigados a observar, elas não são capazes de livrar vocês do pecado e controlar e ter a manutenção da vida cristã, de fato que desvie você das paixões que levam à imoralidade. Então, elas não têm poder de aproximar você de Deus, não tem poder de você ter espiritualidade juntamente com os anjos no louvor e na adoração, e não tem poder também de livrar vocês do pecado e, de certa forma, fazer uma manutenção de que vocês tenham uma vida espiritual sadia. Se nada disso aqui aproxima a gente de Deus e melhora nosso relacionamento e a nossa espiritualidade de Deus, o que é que faz, então, uma pessoa ter um bom relacionamento com Deus? Paulo está advertindo a esta igreja justamente nessa questão. Você quer andar com Deus, você quer ter intimidade com Deus, você quer ser uma pessoa espiritual? Estude a Bíblia, ore e busque fazer a vontade de Deus na questão do seu dom, do seu trabalho. Capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus prega o sermão profético, chamado Sermão Profético. E quando ele termina de pregar esse sermão profético, ele inicia o capítulo 25. E no capítulo 25 ele vai falar sobre as 10 virgens, as prudentes e as imprudentes. No 24 ele vai falar sobre o sermão profético. E lá ele fala sobre a vinda e a volta do Senhor Jesus. Quando chega no 25 ele fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E no capítulo 25, mesmo no verso 14, até o finalzinho lá, ele vai falar sobre a parábola dos talentos. E quando ele chega nessa parábola dos talentos, na verdade ele está falando da espiritualidade e também das pessoas estarem preparadas para a volta do Senhor. O assunto lá é o reino de Deus. E aí ele começa a falar dos talentos e diz, olha, o Senhor foi viajar, se ausentou por um período e deu 5 talentos a um homem, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. E aquele que pegou 5 talentos trabalhou e ganhou com esses 5 mais 5. O que pegou 2 ganhou mais 2, duplicou então esses talentos. E o que pegou 1 teve muito medo, escondeu, guardou aquele talento. E quando foi no momento da prestação de contas, o que trouxe 5 talentos, entregou 10 talentos. Olha, eu peguei 5 e está aqui 10. Com esses 5 ganhei mais 5. E aí o Senhor olhou para ele e disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo e na alegria do seu Senhor. Aquele que recebeu 2 talentos da mesma forma, recebeu 2 talentos e ganhou 2 talentos. E aí o Senhor, quando foi na prestação de contas, cheio de alegria, disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E aquele que recebeu 1 talento, enterrou o seu talento e disse, olha, tive medo, tive temor, tive medo, porque o Senhor colhe aonde não ceifou. Então, com esse medo todo que eu tive, eu
guardei o meu talento, escondi o meu talento. Então agora que eu estou prestando contas aqui, está aqui o talento que eu guardei. E aí respondeu o seu senhor: servo mau, você foi mau e negligente, você sabia que eu ceifo aonde eu não ajunto e onde eu não espalhei, eu semeei e ajunto onde não espalhei. Então cumpria você pelo menos entregar os meus talentos a um banqueiro para que o meu dinheiro rendesse pelo menos os juros. Então você foi muito mal. E olha, por causa disso, eu vou dizer o seguinte para você: tirai-lhe, pois, o talento, dai àquele que tem 10, que ganhou dos seus 5 e fez 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o relacionamento com Deus ele é pautado por trabalho e por serviço, não por regras e nem por práticas que são vãs e que nada disso coloca você num nível, nem eu nem você, num nível de espiritualidade. O que nós aprendemos é que o relacionamento com Deus ele não é pautado por medo, ele é pautado por temor e obediência, e por trabalho, por serviço. Aí ele está falando do reino de Deus, está falando da volta de Cristo. Então, quando a gente olha para esse texto, Paulo está dizendo para os irmãos de Colossos: evite regras, evite alguns tipos de sofrimento do próprio corpo, porque isso não aproxima vocês de Deus, isso não faz bem para a vida espiritual de vocês, isso também não significa que você vai participar dos cultos celestiais, isso é inútil e não é capaz de manter vocês livres do pecado, das tentações e daquilo de todo tipo de imoralidade. Então, o que é que aproxima vocês de Deus? O relacionamento com Deus é marcado por serviço, por talento, por dons que Deus dá. E Paulo está falando justamente da volta de Cristo. E aqui nesse texto ele vai falar também sobre a volta de Cristo. Olha só, vocês morreram com Cristo e por isso estão livres desse tipo de ameaça, de medo. Então por que vocês ainda estão com esse medo aí, vivendo como se fossem do mundo ainda? Como se não tivessem experimentado essa graça de Deus? Então não obedeçam essas regras. Não toque em alguma coisa, não prove aquela coisa, não pegue naquilo, porque isso faz mal, isso vai atrapalhar a vida de vocês. Todas essas proibições aí não têm nenhum valor, são inúteis. São apenas regras, ensinamentos de humanos. Capítulo 3, verso 1: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então a ideia é: vocês foram libertos, vocês são salvos, morreram com Cristo e agora ele vai falar, ressuscitaram com Ele. Agora vocês são livres de todos esses rudimentos, porém, pense nas coisas que são de cima. Há uma esperança para vocês. Não fique com medo desse tipo de ameaça espiritual que andam fazendo, esse misticismo, essa coisa que não traz nenhum benefício para a vida de vocês. Antes vocês vivem debaixo de temor e terror. O relacionamento com Deus não é medo, o relacionamento com Deus é honra, o relacionamento com Deus é obediência. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7. Diz que o temor é a obediência a Deus. Então, quando ele fala aqui no primeiro, ele disse: vocês, capítulo 3, verso 1, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês pertencem a Cristo. Há uma esperança reservada para vocês. Pensai nas coisas que são de cima. O que Paulo está dizendo aqui é que todo cristão precisa entender é que o cristão verdadeiro ele tem a mente no alto e os pés no chão. E assim ele vai seguindo com a sua vida espiritual, cheio de esperança na volta do Senhor Jesus, que vai voltar para buscar e inaugurar assim o seu reino. Então, quando o Senhor fala daqueles servos, ele está dizendo, olha, ele vai voltar. O que você vai ter para apresentar para o Senhor? Qual é o seu trabalho? Em que você está se ocupando?
Os seus dons que Deus te deu, os seus talentos, você está usando ele? Olhe, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Aqui Paulo está falando da vida eterna, que está escondida com Deus, então pertence a Deus. Olha que Deus guarda a nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus, está escondida, guardada por Deus. Quem é que vai mexer lá? Quem é que vai tirar ela de lá? Então pensai nas coisas que são de cima, pensai na volta do Senhor, pensai no juízo final, pensai na recompensa, no galardão que vamos receber e na nossa esperança. Então Paulo está dizendo, olha, pense nisso, dê ênfase à esperança, pense nas coisas que são de cima, medite nela. Procure saber mais das coisas de Deus, do futuro, da volta de Cristo, do reinado do Senhor Jesus Cristo terrestre. Vocês fazem parte disso. A vida de vocês está escondida com Deus, pertencem a Deus. Verso 4. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Então, Paulo encerra aqui esse assunto em relação ao asceticismo que existia na época, dizendo, olha, a vida de vocês está em Cristo, está escondida em Deus, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, aqui o verso é escatológico, fala da volta de Cristo, fala da realização da volta de Cristo com todo o poder e glória, aquilo que está em Apocalipse 1:7, que diz que eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. E aí Paulo encerra dizendo o seguinte, olha, quando ele voltar, vocês vão participar diretamente da glória de Deus na sua volta, e vocês vão participar dessa glória diretamente, porque vocês são filhos de Deus. Vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, agora vocês pertencem a Ele, a vida de vocês está escondida em Cristo, em Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, porque a vida de vocês está escondida. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele voltar, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Aquilo que a gente viu no capítulo 25 de Mateus, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. O Senhor Jesus voltará em glória, voltará em alegria, em festa, e nós estamos esperando a sua volta. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a alegria que vocês têm, o prazer que vocês têm guardado, a esperança, a volta de Cristo, vai trazer uma alegria tão grande para vocês, que é nisso que vocês têm que pensar. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai na volta de Cristo, porque, na verdade, quando Ele voltar em glória, vocês participarão dessa glória. Essas regrinhas aí não conduzem vocês a participar dessa glória, mas o que conduz vocês a participar dessa glória é que vocês morreram e ressuscitaram em Cristo, a vida de vocês pertence a Ele, e agora Ele é o nosso dono, Ele é o dono da vida de vocês, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e quando Ele voltar, Ele vai pegar essa igreja, o seu povo, e vai haver uma festa. A glória de Deus manifesta para todo mundo, e nós, como cristãos, Paulo está dizendo, vamos participar juntamente com Ele dessa glória. Então, a esperança do cristão, ela está na volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos nos aproximar de Deus e precisamos buscar a santificação da nossa vida. Porém, ela não é imposta por regras
e por costumes e por esse tipo de flagelação do corpo humano que, de certa forma, leva o homem a sacrificar o seu corpo, mortificar o seu corpo, e não tendo prazer em nada daquilo que a gente pode ter prazer. Se abster totalmente de prazeres. Então, Paulo está dizendo, olha, nada disso aí é importante. O importante é vocês saberem que vocês foram comprados com o sangue de Cristo. Há uma esperança e que vocês vão participar da glória de Cristo quando Ele voltar. Então, tudo isso que vocês fizerem hoje, é necessário que vocês entendam que é para a glória de Cristo. Então, não adianta ter essa aparência. Quem é de Cristo é de Cristo. Quem não é, pode até parecer e ter aparência, mas não é. E aí, quero fechar com aquele versículo lá de Mateus, capítulo 18 de Mateus, onde aqueles dois homens sobem ao monte. A Bíblia fala que o fariseu subiu e ele, se gloriando dele mesmo, colocou tudo aquilo que ele fazia, que eram as regras do judaísmo. O fariseu era um religioso da época. E ele fala assim, olha, graças te dou, Pai, porque eu não sou como aquele publicano. E apontava para o publicano, dizendo, olha, porque eu faço isso, eu jejum, eu dou o dízimo, e eu tenho as minhas orações, eu dou esmolas, eu ajudo as pessoas, graças te dou, porque eu não sou igual a ele. E aí, de repente, aquele publicano vai orar e ele disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu só quero dizer isso, a minha oração é essa, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele que orou em segundo plano e disse, tenha misericórdia de mim, esse desceu justificado, esse desceu aí com a sensação de que ele foi perdoado pelo Senhor. Enquanto o outro, na verdade, não alcançou aquilo que desejava, que era a aprovação do seu Senhor. Então as regras e o judaísmo, a religiosidade, elas não têm valor na aproximação com Deus, na intimidade com Deus, na manutenção da nossa vida de fé em Deus. Agora, a humildade de chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. João diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, não sejam enganados. Tenham convicção de que vocês são de fato de Deus. Não tenham medo, não tenham pavor, não tenham terror do que essas pessoas estão colocando sobre os espíritos maus, ou princípios elementares, ou demônios. Não tenham medo deles. E eles não têm valor nenhum. Deus nos ajude a entender, então, a sua palavra e pensar nas coisas que são de cima. Pensar na volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, da qual fazemos parte. E o verso 4. Cristo é a verdadeira vida de vocês. Quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Deus nos abençoe e nos dê um espírito alegre, sabendo que o Senhor nos espera no dia da sua glória. Amém?